Fala galera, mais um programa do Zenit TV e também da Rádio Z. Galera, eu tô de volta, né? Eu acho que vocês gostaram aí da participação de Arisson. Arisson é um cara que, desde quando o Zenit começou a fazer grandes eventos, como o Tons do Enem, ele participa em toda montagem de cenário e também construiu, Arisson, não essa Gigi assim nesse formato, mas tirou Gigi desse formato e passou Gigi para o formato digital junto com o grande Thiago. Então eu tô aqui de volta agora no programa e esse programa vai ser iniciado falando um pouco das matrículas. A gente está aqui com a nova camisa, a camisa de matrículas do Zenit para 2020. É o seguinte, a gente vai ter dia 23 iniciar um recesso que vai até o dia 5 de janeiro. Então dia 23 de dezembro o Zenit vai ficar fechado até o dia 5 de dezembro. Ok, mas até dia 21 e 22, a gente vai ter um plantão punk de matrícula. É sábado e domingo, tanto em Vitória da Conquista, quanto em Guanambi, quanto em Macaúbas, a gente vai ficar aberto de manhã e de tarde também. Mas sábado de manhã e de tarde domingo de manhã e de tarde também. Então, durante todo esse tempo, até o dia 22, você pode já vir fazer sua matrícula de forma presencial, ok? Pagando, quer dizer, investindo, não é nem pagando, porque o valor que você vai ter ao vir estudar no Zenit é realmente incalculável quando você pensa que vai ser tudo aquilo que vai dar uma base para você conseguir entrar na universidade e realmente realizar aquela sua vontade, aquele seu desejo de entrar no curso que você tanto quer. Então, até o dia 22, você pode vir até o Zenit Conquista, Guanambi ou Macaúbas, um investimento apenas do valor de 2019 para estudar em 2020. A gente está aí nessa crisezinha, né? Mas então, é muito crisezinha. Crisezinha o quê, Omar? Que mané crisezinha? Está com 13 milhões de desempregados, vai chamar um negócio desse de crisezinha. Já estão comemorando até trabalho em situação extremamente precária como sendo empresário, né? O cara consegue transformar um Uber em um empresário. Engraçado que eu encontrei um Uber aí esses dias e o rapaz do Uber dizia pra mim assim, eu gosto do Uber, acho massa, né? Mas você vê como a mídia consegue fazer com que nossa cabeça mude pra caramba. O rapaz do Uber chegou pra mim e disse o seguinte, rapaz, o Uber é bom porque eu escolho meu horário de trabalho. Aí eu perguntei pra ele, você sai de casa que horas? Ele, 6 horas da manhã. Eu falei, você volta que horas? Rapaz, tem hora que eu volto meia-noite. Você não almoça em casa? Não, não. Você não toma café em casa? Não, também não. Eu falei, beleza, é massa aí essa sua forma de montar seu próprio horário de trabalho, né? Desse jeito fica fácil demais. Então, galera, é isso. Tô aqui de volta e o programa da gente de hoje vai falar também dessa questão da revisão, porque é o seguinte, gente, tem prova. Se tem prova, tem foca. Se tem foca, tem resolução de exercício. Então, vamos ter aí resolução de exercício, vamos ter também foca na revisão e Gigi Zen. Vamos lá? Primeiro quadro aí do nosso programa, vamos começar de uma forma bem zen, vamos falar de Gigi Zen. Gigi, galera, vai sortear um boné Zenit pra você, Gigizinha de boné, Gigi de boné, Gigi de boné. Eu vou explicar como é que vai ser essa regra aí, viu? Mas antes disso, vamos lá, Gigi Zen pra vocês. Solta aí, Gigi! No Zenit da civilização habitam a sábia girafa, cujo conhecimento alcança o mais alto grau entre todos os mestres. Seu nome é Gigi, melhor dizendo, Mestre Gigi. Mestre! Mestre! O vestibular está próximo. Quero mais orientações. O que faço? Olhe para o alto e encontre a resposta. Prova. Toda vez que você fala de prova, você precisa aí,
bem fundo, ó, bem fundo, bem fundo, bem fundo. Para você conseguir chegar bem fundo no conteúdo, você tem que fazer exercício, galera. Exercício. Ô, Mar, qual é a forma melhor agora para fazer o estudo, para fazer uma prova aí no mês de dezembro, para fazer uma prova no mês de janeiro? Exercício. Pega a prova que você vai fazer. Ó, eu vou escolher fazer a prova da UESB. Então pega lá as questões da Consultec, questões antigas, 2, 3 anos atrás, vai resolver e aí a gente vai ter resolução de exercícios de questões de química da Consultec. Com ele, com Rafa. Solta aí 1 mol 10 para as 9. Vai, Rafa. E aí, galerinha, beleza? Vamos lá para mais uma revisão Consultec, né? Vestibular se aproxima, então vamos estar fazendo aí agora uma série de questões falando sobre esses vestibulares que na maioria deles na nossa região são Consultec, beleza? Consultec UNEB, Consultec UESB, FG, Pitágoras. Então nós temos aí uma série de universidades, sejam elas públicas ou particulares, que utilizam essa mesma banca, beleza? Então vamos lá para a resolução da questão? Então galera, vamos lá. Resolução de uma questão da prova Consultec UNEB da prova 2017. A questão diz assim, ó: a amônia, NH3, é utilizada na produção de fertilizantes nitrogenados e industrialmente obtida a partir do nitrogênio, N2, e do hidrogênio, H2, gasosos. Em uma das etapas dos processos, a mistura dos 3 gases é resfriada até que toda a matéria-prima se converta no produto condensado. Sobre esse processo, é correto afirmar. Então vamos lá. Primeiro passo, nós vamos interpretar o que essa questão está falando no enunciado, beleza? A reação se encontra aqui escrita já, ó, N2 gasoso, mais H2 também gasoso, formando a amônia, que ele diz que o produto é um condensado, ou seja, eu tenho aqui a amônia líquida, ok? E ele está me dizendo também nessa questão que o resfriamento, ó, a diminuição da temperatura favorece a formação do produto. Então eu tenho aqui a reação direta sendo favorecida com o resfriamento do sistema, ok? Ótimo. Quando eu tenho uma reação química, o primeiro passo é balancear essa equação. Então, para fazer o balanceamento dessa equação, nós vamos seguir a ideia do balanceamento por tentativa. 2 nitrogênios no meu reagente, eu preciso de 2 nitrogênios no meu produto. Agora eu tenho 6 hidrogênios no meu produto. Para que eu tenha 6 hidrogênios aqui também no meu reagente, eu preciso multiplicar aqui, ó, o hidrogênio por 3. Então, a equação devidamente balanceada, para cada 1 mol de N2 consumido, nós precisamos de 3 mols do H2 gasoso para a formação de 2 mols da amônia líquida, da amônia condensada. Ok? Feita a interpretação da questão, do enunciado da questão, vamos lá então para cada uma das alternativas. 0,1. A pressão parcial da amônia aumenta com o resfriamento da mistura. Gente, olha o que ele está dizendo. Como que a pressão parcial da amônia vai aumentar com o resfriamento, sendo que a amônia está indo para um estado líquido? Pressão parcial, nós conhecemos, ó, pressão parcial do NH3 seria aqui obtida através da pressão total do sistema vezes a fração molar. Então essa alternativa ela está trazendo uma ideia de que se eu estou aumentando a concentração, se eu estou aumentando a quantidade de amônia através dessa reação, eu estaria aumentando também a fração molar da amônia na mistura, com isso eu estaria também aumentando a pressão parcial. Só que o cuidado que eu tenho que ter é em relação ao estado físico. O estado físico da amônia é líquido e não gasoso, então não temos como levar em consideração o aumento da pressão parcial na mistura, ok? Então, 0,1, falsa. Próxima alternativa diz o seguinte: o resfriamento da mistura gasosa é feito até a temperatura ambiente. Galera, repare, eu tenho o N2 e o H2 que possuem pontos de ebulição negativos. Como que eu vou chegar a fazer um resfriamento dessa mistura
até a temperatura ambiente para eu obter esse condensado? Também falso, beleza? A temperatura ambiente, ela não é capaz de fazer com que o deslocamento da reação aconteça da forma que a questão está me fornecendo aqui como dado. 3. Para cada mol de gás nitrogênio que reage, forma-se o triplo de gás amônia. Olha, balanceamento da reação importante. Para cada 1 mol do gás nitrogênio que reage, nós temos a formação de 2 mols da amônia, que é o dobro e não o triplo, como a alternativa está me falando. Então, também falsa. Próxima afirmativa. O resfriamento da mistura favorece a reação no sentido de decréscimo da quantidade de moléculas. Quando nós falamos de quantidade de moléculas, nós estamos pensando agora em quê? Em constante de Avogadro, ok? 1 mol de NH2 corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. 3 mols de H2 corresponde a 18 vezes 10 a 23 moléculas. Então aqui, ó, eu tenho um total de 24 vezes 10 a 23 moléculas no meu reagente. Quanto que eu tenho de moléculas no produto? 2 mols vezes 6 a 10 a 23 moléculas da amônia, que corresponde a apenas 12 vezes 10 a 23. Concorda comigo que o resfriamento favorece a reação direta e que favorece, então, o menor número de moléculas presentes na minha mistura, na minha reação? Então, verdadeiro que se afirma nessa alternativa, ó, 12 vezes 10 a 23 é menor do que 24 vezes 10 a 23, ok? E, por fim, nós vamos ter aí a última alternativa dizendo o seguinte: a ordem crescente de intensidade das forças intermoleculares, hidrogênio, amônia e nitrogênio, é coerente com o aumento da massa molar dos gases. Gente, a massa molar, nós sabemos que é um fator que influencia nas interações intermoleculares, ok? Mas, nesse caso, olha o que ele está dizendo: hidrogênio, amônia, nitrogênio. Essa é a ordem crescente de massa, ok? Então, nós temos H2 com 2 gramas por mol, amônia com 17 gramas por mol, e nós temos o nitrogênio com 28 gramas por mol. Só que quando nós vamos observar forças intermoleculares, nós precisamos analisar a geometria e a polaridade da molécula, beleza? E aí nós vamos observar o seguinte, ó, H2 é uma molécula apolar, assim como o N2 também é uma molécula apolar. Então ambas vão fazer do dipolo induzido como interação entre essas moléculas. Já a amônia, ela é polar e, além de ser polar, apresenta nitrogênio ligado diretamente a um átomo de hidrogênio. E isso é pré-requisito para que as interações intermoleculares que aconteçam nessa molécula sejam do tipo ligação de hidrogênio. Então, gente, ó, a amônia apresenta interações intermoleculares maiores do que o N2, maiores do que o H2, sendo que N2 e H2, por ser dipolo induzido, as interações que acontecem entre elas são muito próximas, mas o N2, por ter uma maior massa, pode ter também um ponto de ebulição um pouquinho maior do que o do H2, ok? Mas essa ordem crescente não corresponde com essa ordem crescente, ok? Então a alternativa 05, ela se encontra totalmente falsa, e aí a resposta correta dessa questão, alternativa 04, ok? Valeu, galera! E finalizando aí os nossos quadros, a gente vai ter aí também ela, foca na revisão. E aí, galerinha, beleza? Nossa revisão de hoje nós vamos falar sobre interações intermoleculares. Quando nós falamos sobre interações intermoleculares, nós estamos pensando na formação das substâncias covalentes, ok? Quando as moléculas covalentes elas se interagem para formar uma porção dessa certa substância, tá? E aí, gente, nas interações intermoleculares, nós precisamos de quê para que aconteça
a aproximação das moléculas, nós precisamos que ocorra atração eletrostática, ou seja, forças coulômbicas entre sinais opostos, ok? Cargas de sinais opostos. As substâncias covalentes, quando são formadas através do compartilhamento de elétrons, nós precisamos analisar a sua estrutura para dizer se essa substância ela é polar ou apolar, ok? Isso através de quê? Através da geometria da molécula e através da diferença de eletronegatividade que nós vamos perceber ali entre os átomos formadores dessa ligação, tá? Mas a partir do momento que nós definimos se a substância é polar ou apolar, nós temos como observar que tipo de interação intermolecular vai acontecer nessa substância, tá? Ou entre essas moléculas dessa substância. E aí, gente, a substância que é polar, nós conseguimos representar ela assim, ó, porque uma substância polar vai ter diferença de eletronegatividade entre os compostos, entre os átomos que formam essa molécula, ok? E aí eu tenho um lado positivo, que é o lado menos eletronegativo, e o lado negativo, que é o lado mais eletronegativo da molécula, ok? Então, com isso nós temos uma molécula polar. O fato de a molécula ser polar traz a ela a capacidade de interagir com outras moléculas através da atração eletrostática de forma natural. Uma carga positiva vai ser atraída por uma outra carga negativa, uma carga de sinal oposto. Essa interação nós chamamos de dipolo-dipolo ou dipolo permanente-dipolo permanente. Então o fato é, se a molécula é polar, ela já faz interações do tipo dipolo-dipolo, porque ela possui polos na sua estrutura, ok? Então, gente, quando essa molécula não faz dipolo-dipolo, quando ela tem na sua estrutura elementos que são os mais eletronegativos da tabela periódica, que nós chamamos de FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. E esses três elementos, ou um desses três elementos, precisam estar ligados diretamente a um átomo de hidrogênio, ok? Essa ligação de hidrogênio, ela é um dipolo-dipolo, mas com um algo a mais. Então isso faz com que essas moléculas elas tenham uma interação entre si de uma maneira mais forte, mais intensa, beleza? Então, ó, a ligação, a molécula é polar. Se a molécula é polar, ou ela faz dipolo-dipolo, ou ela faz ligação de hidrogênio. Qual a situação para que ela faça ligação de hidrogênio? O FUN, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligados diretamente a um átomo de hidrogênio. Esse é o pré-requisito para que nós tenhamos a ligação de hidrogênio, ok? Mas, se a molécula é apolar, a molécula apolar, ela pode ser representada assim, ó. Eu não tenho um lado positivo e um lado negativo. Nós temos uma molécula onde os elétrons estão dispostos de forma homogênea, ok? E aí, gente, essa molécula apolar, dessa maneira, não poderia se atrair de forma eletrostática com outra. Então, nós precisamos de que aconteça nessa molécula uma polarização. O que é a polarização? É a formação de um dipolo em uma molécula apolar. Quando essa polarização acontece, nós dizemos que acontece a interação do tipo dipolo induzido, que também é chamado de dipolo instantâneo dipolo induzido. Isso porque em um dado instante, uma molécula sofre essa polarização e essa molécula, essa primeira molécula, faz um efeito em cadeia nas próximas moléculas que vão se aproximar a ela. Então, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essa interação também pode ser chamada de Van der Waals, de forças de Van der Waals, ou de dispersões de London. Todos esses nomes estão relacionados com esse mesmo tipo de interação que acontece com as moléculas apolares, ok? Mas não é só isso. Nós temos também interações que acontecem quando nós falamos de misturas de substâncias. Substâncias diferentes, com estruturas diferentes, que interagem também. E essas interações podem ser de dois tipos. Se eu tenho uma molécula polar interagindo com uma molécula apolar, eu tenho uma interação do tipo dipolo permanente, por parte da molécula polar, e dipolo induzido, por parte da molécula apolar. Exemplo disso,
o oxigênio que se dissolve na água, né? A bombinha de aquário que nós fazemos ali, ó, com que aquela bombinha fica injetando ar dentro ali daquele aquário, daquela água, as moléculas de oxigênio elas vão estar ali imersas em meio aquoso. Mas essa interação que vai acontecer entre uma molécula apolar com uma molécula polar, que é a água, vai ser do tipo dipolo permanente, dipolo induzido. A água gaseificada, o refrigerante, que tem ali a presença do CO2 também dissolvido na água, as interações acontecem desse tipo, ok? Mas nós também podemos ter uma substância iônica em meio aquoso, por exemplo, o NaCl em meio aquoso. O NaCl, quando entra em contato com a água, ele sofre dissociação. E nessa dissociação iônica nós vamos ter lá a presença de íons. E nesses íons, ó, eu tenho uma interação do tipo íon-dipolo. O dipolo por parte da água, que é uma molécula polar, e os íons por parte da substância iônica que sofreu dissociação. Ok? E aí nós temos nessas interações intermoleculares, elas definem propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Falando de ponto de fusão e ponto de ebulição, quanto mais forte é a interação, maior vai ser o ponto de ebulição, o ponto de fusão daquela substância, ou no caso de uma mistura, tá? E aí nós vamos ter aqui um ranking de força para essas interações, onde a íon-dipolo, ela é a mais forte de todas, porque lá na íon-dipolo nós temos cargas formais a partir dos íons. Na ligação de hidrogênio é a segunda mais forte. A ligação de hidrogênio é a segunda mais forte. Por quê? Porque é um dipolo-dipolo com algo a mais. Seguido da ligação de hidrogênio, nós temos a dipolo-dipolo. Então, dessas três, a dipolo-dipolo seria a que apresenta um menor ponto de ebulição, a substância que apresenta um menor ponto de ebulição. As frágeis agora que apresentam dipolo induzido é dipolo permanente e dipolo induzido mais forte do que a dipolo induzido, ok? Porque na dipolo permanente nós ainda temos uma molécula polar, ok? Então, esse é nosso ranking de força e essa é a nossa revisão para as interações intermoleculares. Então, se liga aí nessa revisão, beleza? Galera, final do programa, o que eu sempre digo, ó, você vai dar um joinha, você vai acionar aí o sininho, porque você vai receber as notificações do Zenit TV. Galera, não fica fora disso aí não. Começa aí se envolver com essa onda aí de Zenit TV, porque você vai ficar sabendo de cada coisa massa para o seu estudo. Imagine você ter um professor gravando resolução de um exercício e você em casa, porque não deu para você ter tanto tempo para poder estudar hoje, às vezes nem foi pro cursinho. Aí eu tô em casa, vou fazer o quê? Pô, recebi a notificação, deixa eu ver aí o que o Zenit TV tem para mim. Então você vai ter lá resolução de exercício, você vai ter revisões de conteúdo, claro, e vai ter toda a descontração de Gigi. Então, ó, ative aí as notificações e também dê o joinha, se inscreva no canal Zenit TV. Eu vou dizer um negócio pra você, viu? Aqui na Bahia não vai ter igual não. Falou de pré-universitário, falou de Zenit TV. E 2020 promete pra caramba. Mas aí vamos lá. Vamos falar aí um pouco de como ganhar esse boné. Ó, boné Zenit. Galera, a gente tem o Instagram, mundo_Zenit. E lá você vai encontrar, ó, Gigi. Então pronto, você vai entrar lá, você vai encontrar a fotinha lá, ó, a nossa postagem no feed de como participar desse sorteio para ganhar um boné do Zenit. Eu vou dizer um negócio, esse é o último boné do Zenit, estiloso, viu? Você bota um boné desse aqui, meu amigo, você faz a festa. Valeu, galera, um grande abraço, até o próximo programa. Show! O ponto mais alto é aqui. Você confia e a gente aprova. O ponto mais alto é aqui. Itinerante, tenho paranoia. O ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Onde é que é? Eu que lhe pergunto.